Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um vídeo nessa sexta-feira santa, especialmente para que possamos juntos agradecer ao Senhor, ao nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus, que o enviou ao mundo para morrer em meu e em seu lugar. Nós estaríamos nesse momento no templo, em oração, intercedendo uns pelos outros, buscando a face de Deus comunitariamente. Mas como não é possível neste momento, então juntos gostaria que você, aí na sua casa, orasse e buscasse a face de Deus em gratidão pela morte, pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Eu vou orar por você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor pelo dom da vida que nos deste em Cristo Jesus, teu Filho. Obrigado por tamanho amor revelado por Ele na cruz. Ninguém provou tamanho amor de ter morrido por pecadores como eu, como nós. Muito obrigado, Senhor, pela sua morte e pelo seu sacrifício. Abençoe cada irmã, cada irmão que me ouve nesta hora, com a tua graça, com o teu cuidado, com o teu amor provedor. Seja suprindo as suas necessidades, consolando o coração e a alma, para que haja paz, para que o Senhor reflita o teu rosto sobre cada um, trazendo-nos, Deus, a tua paz, a tua alegria, nos fortalecendo na fé, na esperança, na confiança de que todas estas tribulações são breves e passarão brevemente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, hoje, como um dia especial, uma sexta-feira, creio que a maioria de vocês deve ter lido, uma vez que estão em casa, receberam muitas mensagens a respeito deste momento crucial na história da eternidade, quando Deus, assumindo forma humana em Cristo Jesus, veio ao mundo, vivenciou o experimento da humanidade caída no pecado e as suas consequências, mas sem pecado ele foi à cruz por mim e por você. E neste dia, portanto, nós nos lembramos deste momento tão doloroso, desse momento tão triste que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. E eu creio que muitos de vocês talvez ouviram ou leram durante o dia de hoje muitas mensagens a respeito das 7 palavras da cruz. Eu gostaria de enfatizar uma só, narrada pelo apóstolo João no capítulo 19, quando ele então nos diz a respeito daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário como a sua última palavra, quando ele diz no verso 30 desse capítulo 19 o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o Espírito. Está consumado. O que Cristo consumou naquele momento? É preciso fazer uma leitura veterotestamentária muito rápida para entender o que esta palavra significou. Está consumado. Quando nós vamos para Gênesis 1:1, nós encontramos Deus dizendo a Moisés, que está escrevendo o Pentateuco, começando pelo Gênesis, que ele criou os céus e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Portanto, há um ato criacional de Deus. Nesse ato criacional de Deus, Deus cria todas as coisas conforme o seu querer, conforme o seu poder. E dentre as suas criaturas, ele cria homem e mulher. Homem e mulher desobedece os princípios que ele havia estabelecido para que houvesse permanentemente plena comunhão com ele, e isso ele o fazia todos os dias pela viração do dia, vindo até o jardim, mas infelizmente homem
e mulher deram ouvidos à serpente, a Satanás, e, portanto, desobedeceram ao Senhor. Quiseram ser Deus, assim como Satanás também, e a desobediência trouxe a consequência da morte, primeira, da separação da comunhão perfeita que havia com Deus, consequentemente a morte física e, por consequência também, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Contudo, Deus fez uma promessa à mulher, ainda que sofreria dores de parto, mas ele prometeu que da mulher nasceria, ou de mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esta lhe feriria o calcanhar, mas ele a esmagaria plenamente. Portanto, quando lemos esta palavra, está consumado, é toda esta promessa, esta linha que todo o Velho Testamento aponta para aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. E, portanto, Cristo, ao morrer na cruz, às 3 da tarde, ele está consumando esta obra primeira que ele veio realizar. Esmagar a cabeça da serpente, derrotar Satanás, suas hostes e todo o inferno. O escrito de dívida que era contra nós, também nesse momento e nesta palavra, está rasgado. Não temos mais dívida para com Deus, porque Cristo levou sobre si a nossa dívida, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, e ele rasga esse escrito de dívida que constava: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, ele consumou com a sua morte de cruz, o esmagar a cabeça da serpente, o rasgar o escrito de dívida que era contra mim, contra você, e que nos levava para a eternidade sem Deus, e eternamente estaríamos escravizados no lago de fogo. Deus, em Cristo, cumpriu todas as suas promessas e possibilitou a mim e a você a redenção das nossas almas, a salvação eterna. Mas esse dia também é um dia em que me traz algumas coisas à memória. E dentre as coisas que me traz à memória é a recordação de um dia como este, há cerca de aproximadamente 28 anos atrás, quase 30 anos atrás. Eu estava lá no Tocantins e visitávamos um presbítero que tinha uma fazenda por ser feriado. Fomos tomar o café da manhã com eles, iríamos almoçar e passar aquela manhã com eles. E ao chegar na fazenda, logo no amanhecer do dia, havia um embate entre ele e o seu caseiro, que era o vaqueiro que tirava o leite todos os dias. E ele estava lá nesse embate porque ele não queria tirar o leite. Ele foi criado no interior do Maranhão e tinha uma série de sincretismos religiosos na sua mente. Essa mistura de religião em sua mente, de animismos a vários outros ismos em sua mente que lhe causava medo e angústia. E uma delas é que ele havia aprendido com seu avô e com seu pai de que este dia, por ser um dia santo, sagrado, nada poderia ser feito, inclusive tirar o leite. E ele então, já com seus 30 e poucos anos, nunca havia tirado leite numa sexta-feira santa, porque o seu avô e seu pai lhe dizia que se isso ele fizesse, sairia sangue e não leite. E aí então eu fiz um acordo com ele. E nesse acordo com ele eu disse assim: olha, se vamos juntos, vamos orar, vou provar para você que isso não vai acontecer. Não é essas coisas que importam. Importa-nos é crer no sacrifício de Cristo. Isto tem valor. Não é o deixar de fazer coisas ou qualquer movimento nessa sexta-feira. Não. É crer no sacrifício de Cristo, que Ele consumou com a sua morte de cruz, a salvação das nossas almas. Então, não é o fato de você deixar
de tirar o leite, achando que ao fazer isso você será amaldiçoado e esse leite se tornará em sangue, que você terá a salvação da sua alma. Não, você precisa crer no sacrifício de Cristo. Então eu fiz um desafio com ele. Nós vamos lá. E se sair sangue do útero, do seio dessa vaca, do ubre dessa vaca, eu não serei mais pastor. Mas se sair leite, então você entregará a sua vida a este Cristo que morreu na cruz em seu lugar. E ele então, com muito temor, resolveu atender aquele apelo e fomos juntos. E pela graça de Deus, aquele jovem ainda tirou com muito medo, começou a tirar o leite e aí o leite, obviamente, saiu normalmente, um leite gostoso, quentinho. E aí então eu disse, agora você tem que fazer a sua parte, dentro daquilo que nós conversamos. Então agora você tem que entregar a sua vida a Cristo Jesus. Aquele foi um momento muito interessante, né? E aquele jovem, depois a sua esposa, a sua família, de fato entregaram a sua vida a Cristo, foram discipulados. Mas tudo começou com isso, o temor que ele tinha de tocar no ubre da vaca e ao tocar para tirar o leite, esse leite fosse transformado em sangue. Então existe muito misticismo em cima desse dia. Não comer carne, várias outras coisas que são colocadas. É óbvio que hoje é um dia para pensarmos mesmo, para refletirmos, para introspecção, para a espiritualidade. Mas não podemos achar que neste dia há coisas que podemos ou não podemos fazer que vai nos levar à presença do Deus que em Cristo se encarnou e morreu na cruz por nós. Mas hoje é um dia também triste para minha família. Hoje nós lembramos a morte também da minha mãe há 3 anos atrás. E pela manhã, meu irmão e irmãs, nós conversamos aí pelo WhatsApp, e uma das coisas que é unânime para nós, nunca, até hoje, em minha história de vida, eu vi alguém tão parecido com Jesus como a minha mãe. E isso é unânime. Eu, meu irmão ainda vivo, Carlos, presbítero também, minhas irmãs, minha irmã adotiva. Para nós, a nossa mãe foi alguém extremamente parecida com Jesus. Ela nos ensinou a amar a Cristo, mas ela nos ensinou e nos ensina sempre que trazemos à memória a sua vida, como ela procurou imitar a Cristo em tudo aquilo que ela fazia e falava. Então hoje é um dia também em que eu tenho refletido, tenho pensado com a saudade, com a dor na alma ainda da presença dela, da falta que a sua presença faz a nós, mas também me ajuda a lembrar desse texto, está consumado. Nesse estar consumado, o Senhor diz, Paulo escrevendo aos Romanos, que Deus nos predestinou, Deus nos escolheu para sermos seus filhos, eleitos por Ele, pela sua graça que nos alcançou através do Espírito da palavra que nos foi ensinada, que nós fomos eleitos e predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Portanto, o Senhor consumou, melhor dizendo, a obra de salvação na cruz, mas para que nós hoje, eu e você, fôssemos não apenas salvos pela sua graça, tornássemos seus filhos, co-herdeiros com Ele de todas as coisas que estão preparadas na eternidade, mas também Ele nos escolheu para que aqui agora, como seu povo, sua igreja, sejamos parecidos com o Senhor Jesus. Então, nesta palavra está consumado. Ele consumou a obra de salvação e de redenção pela qual Ele veio realizar, mas ainda há muito o que fazer. E eu e você precisamos cada vez mais sermos parecidos com Jesus, para que muitos que ainda não
o conhece, venha conhecê-lo como aquele que deu a sua vida naquela cruz cruel, terrível, terrível foi a sua dor e a sua morte, para que eu e você tivéssemos vida, vida nova e vida eterna. Que outros também possam vir a conhecer este Cristo através da sua vida, através da minha vida, através das nossas vidas. Portanto, sejamos parecidos com Jesus. Que Jesus seja visto em nós e através de nós, pela palavra anunciada e pela vida que vivemos em testemunho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, meu irmão, nesta noite. Que nesta noite reflitamos o quanto temos sido parecidos com Jesus. Pai querido, em nome do Senhor, rogo a tua bênção sobre esses queridos irmãos e irmãs que estão me vendo agora. Que o Senhor fortaleça a fé e renove a esperança, para que eu e cada um deles sejamos parecidos cada vez mais com o Senhor Jesus. Em nome dele, suplicamos. Amém.